Gente, o meu tema é, vamos lá, neoadjuvância e seu impacto na sobrevida dos pacientes, um assunto bem legal. Esses são meus conflitos de interesse, tá? Primeira coisa, quem é um pouquinho mais velho aí, eu já me incluo nessa casuística, né? Já escutou essa frase muito na residência de oncologia e de mastologia, né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Por que isso? Falando de neoadjuvância, né? E de onde veio essa frase, né? E será que ela é verdade atualmente, dos conhecimentos atuais? Queria dizer o seguinte, você operar e fazer a químio, ou fazer a químio e operar, até então, não tinha alteração na sobrevida dos pacientes, que é o nosso assunto que nós estamos abordando. Mas será que isso é verdade? De onde veio isso? Essa frase veio principalmente do B18 e do B27. Quem é mais antigo lembra desses estudos, né? Esses estudos foram estudos muito legais, o recrutamento começou na final da década de 80, década de 90, e é onde a gente começou a abordar a neoadjuvância. No frigir dos ovos, o que esses estudos trouxeram para a gente? A gente teve um aumento da taxa de cirurgia conservadora, trouxe a neoadjuvância para a nossa prática médica e não tivemos diferença de sobrevida. Então, por isso, daquela frase. Mas será que aquela frase é verdadeira? Gente, esse é um artigo sensacional que todo médico que trabalha com mama tem que ler, publicado por Perrot nos inícios dos anos 2000, que é o que a gente estava conversando ali agora com o Maurício, a gente começando a entender a biologia tumoral da mama. E o que o Perrot mostrou para a gente? Que realmente a gente tem subtipos, genótipos diferentes, luminal A, luminal B, triplo negativo e HER2 superexpressos. Notem que a sobrevida do HER2 superexpresso sem intervenção é trágica. Depois, com o trastuzumab, nós mudamos isso. E o B18 e o B27 não tinham conhecimento. Esses estudos, na maioria das vezes, não tinham conhecimento do HER2 até então, que foi descoberto por Dennis Slamon na década de 80. Né? E aí, o que a gente tem hoje em dia é que a maioria dos nossos tumores são luminais, 20% em torno de HER2 superexpresso, seja triplo positivo ou HER2 superexpresso puro, e 15% de triplo negativo. E é esse grupo aqui que a gente foca, o Valdeir falou logo no início, muito na questão do tratamento neoadjuvante. E esse slide do Felipe Hades resume muito bem o que a gente tem que entender na prática. Notem que do lado direito a gente tem o subtipo genotípico, HER2 e basal-like, altamente quimiosensíveis e pouco endócrino responsivos, né? Endócrino independentes. Do lado de cá, o luminal A, que a gente sabe que é altamente endócrino responsivo e pouco quimio-responsivo. A nossa pedra no sapato, gente, é o luminal B, que ele tem características de um e de outro. E é um desafio para todos nós quando a gente vai indicar o tratamento neoadjuvante. Todo mundo aqui tem caso de luminal B, HER2 negativo, que teve resposta patológica completa, todo mundo ficou feliz, não precisamos de esvaziar, né, Valdeir, né, Bárbara? Mas tivemos casos trágicos também, que teve resposta clínica na mama, e depois o mastologista liga do bloco, fiz o linfonodo sentinela e vieram vários comprometidos, infelizmente. Então, é uma doença extremamente traiçoeira. E eu costumo representar o luminal B dessa forma aqui. A gente tem a heterogeneidade intertumoral, olha aqui, um luminal e um basal, mas o luminal B, para mim, é esse aqui. Ele tem um pouquinho de tudo. Ele é mesclado. E a gente não sabe realmente a proporção de quem que está ali. Então, muito cuidado com o luminal B. Então, a gente tem as indicações clássicas de neoadjuvância, que motivaram o B27 e o B18. Aquela doença localmente avançada, tumor maior que 5 centímetros, comprometimento linfonodal extenso e fixo, infiltração da pele ou parede torácica, linfonodo supraclavicular, que é o N3, câncer inflamatório, isso ninguém tem dúvida. Todo mundo vai ligar para um onco e falar, me atende rápido aí para mim, Ribas, agiliza a consulta que nós precisamos agilizar esse paciente. Né? Nós temos aqueles tumores em estágio inicial com indicação de mastectomia total, que é o grande objetivo também fazer a cirurgia conservadora, e quando a paciente tem contraindicação cirúrgica ou estágios diferentes da gravidez. Então, esse tipo de caso, gente, ninguém tem dúvida, vai ser feita neoadjuvância, ou nos casos que a gente quer fazer cirurgia conservadora. E olha aqui o que a gente consegue hoje em dia, né, com uma doença extremamente agressiva, HER2 superexpressa, e olha o que a gente consegue depois do tratamento neoadjuvante. Então, ninguém tem dúvida desse benefício. E como o Valdeir falou logo no início, a gente tem casos de chega a 81% de resposta patológica completa, né, nesse caso do trifena, né, com duplo bloqueio. Então, é uma técnica que chegou para ficar. Mas quando a gente vê os guidelines atuais, dando um zoom aqui no guideline da ESMO, nota que eles falam aqui que tumores triplo negativos e HER2 positivos maiores que 2 centímetros ou com comprometimento axilar, a gente já tem que indicar neoadjuvância. A gente pode entrar nessa discussão na mesa, então, Ribas, quando você faz neoadjuvância no triplo negativo, é 1, 1,5, 2? Não sei. No HER2, será que é 2, 1,5? A gente pode descalonar tratamento, às vezes operando upfront, né? Mas a gente tem que ter humildade de saber que muitas vezes nós vamos operar um triplo negativo de 1,5 centímetro clinicamente
e vai vir axila positiva. E não é recriminar ninguém, é saber que nós estamos lidando com uma doença realmente difícil, né? E o objetivo da aula, gente? E a sobrevida? Nós sabemos que a neoadjuvância tem benefício, mas e a sobrevida das pacientes? Eu vou trazer 3 estudos para vocês principais. Essa meta-análise da Patrícia Cortazar, famosa, com mais ou menos 12 mil pacientes, de 12 estudos. E o que a Patrícia mostrou para a gente? Gente, realmente, no HER2 super expresso, no triplo negativo, olha a diferença das curvas de quem tem resposta patológica completa. Então, parece que realmente, quem tem resposta patológica completa vai muito melhor do que quem não vai nessas doenças. Mas também, eu chamo a atenção aqui por o luminal B agressivo. Esse tumor luminal B agressivo, que a gente quer ter, consegue ter resposta patológica completa, parece que sim, nossos pacientes vão melhor também, né? E o que a gente teve no final das contas, que no caso do HER2 positivo, a gente acrescentando tratamento, na média a gente chega até 50% a 60% de resposta patológica completa, o que é muito bom. Em San Antônio, em 2018, foi apresentada essa meta-análise, ainda não publicada, com 27 mil pacientes, e ela trouxe para a gente benefício significativo em sobrevida livre de evento, em sobrevida global, e quando a gente a estratifica, olha que legal, a diferença entre a sobrevida no triplo negativo, uma diferença muito importante, no HER2, já no luminal, essa diferença não é tão grande, no luminal B, né, gente, não é tão grande. Eu tento entender isso aqui da seguinte forma, esse grupo é extremamente heterogêneo, tem cair de 30, cair de 80, cair de 10, então, esse dado do benefício da sobrevida da doença luminal B não é tão claro para a gente na prática, tá? A gente tem que ter muita humildade na hora de falar dessa doença aqui. Aqui parece que a gente já está bem sedimentado, bem seguro do nosso dado, tá? E aí a gente não pode falar de tipo negativo sem citar esse estudo, que é o estudo dos nossos vizinhos aqui peruanos, que eles avaliaram o impacto do início do tratamento sistêmico na doença triplo negativa. Olha que legal, gente. O impacto, se você começar a quimioterapia em 30 a 60 dias, 60 a 90 ou maior que 91 dias. Olha que interessante, olha a diferença de você começar o tratamento precoce. Por que eu estou falando isso? Como é que eu começo o tratamento precoce no triplo negativo? Fazendo quimioterapia. Tá? Então, é a única maneira. Se a gente for operar, realmente a gente acaba atrasando um pouquinho mais que isso. É lógico que a gente tem que lembrar dos critérios. Tem muito triplo negativo que, se a gente operar com axila positiva, a gente consegue escalonar tratamento também. Tá? E os luminais A? Eu sou fã de hormonioterapia neoadjuvante. Quem me conhece sabe disso. Então, não esqueçam que, mesmo os luminais A, nós temos tratamento neoadjuvante para fazer. E a pandemia, a gente fala, né, que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Né? A pandemia foi trágica para a gente. Mas anos atrás, quando eu comecei a falar de tumor luminal A, de tratamento neo aqui em Belo Horizonte, muita gente nem sabia o que era. A pandemia trouxe isso para a prática clínica de todo mundo. É fazer hormônio neo, que é muito legal. Tá? Tem uma taxa de resposta de 50% a 70%, a gente consegue realmente converter a cirurgia, uma quantidade significativa de pacientes para cirurgia conservadora, barata, segura e eficaz, foi usado na pandemia justamente para a gente não ter supressão, imunossupressão das pacientes, e também quando os blocos estavam fechados, né, a gente passou por isso muito, né, e a gente tem que lembrar do PEP score, que é um critério para a gente depois avaliar, nem todas precisam de químio depois, então é muito legal, e lembrar que a resposta patológica completa não é comum, gente, não fique esperando resposta patológica completa no seu tumor luminal, ele não é esse critério que você vai avaliar, a gente vai avaliar depois o tamanho tumoral pelo PEP score, o status linfonodal, o KI e o receptor de estrógeno. A gente faz os critérios e vê, de acordo com o PEP, se o risco é alto para indicar químio ou até no intermediário e baixo não indicar químio. Cabe crítica ao PEP score, inclui o KI67, que é uma variável de difícil reprodutibilidade, né, Maurício? Difícil de definir pelo KI67, note que é de 0 a 2,7, mas é uma ferramenta muito importante para a gente no nosso dia a dia. Para finalizar, gente, o grupo do MD Anderson criou o Residual Cancer Burden Calculator. Quem conhece, a gente conseguiu incorporar isso no nosso anatopatológico Feliz Roxo há mais de 2 anos, e é de livre acesso. O que é isso? Analisa o tumor, uma proporção do tumor que reduziu, dos linfonodos, e dá um resultado para a gente. Isso é de livre acesso, a gente pode colocar no próprio site do MD Anderson, a gente consegue acessar. E o que é legal disso, gente? Olha que legal, olha no triplo negativo. Se a gente tem um RCB de 0, ou seja, uma resposta patológica completa, olha como é que esse paciente vai muito bem. Agora, se ele tem um RCB de 3, ou seja, muita doença residual, essa paciente vai ruim. Eu estou com um paciente com o Valdeir agora que é exatamente isso, provavelmente RCB 2 ou 3. Brinquei com o Valdeir que eu cocei para tentar fazer imunoneoadjuvante dela, não tinha aprovação ainda.
mas a gente fica incomodado com isso aqui. E olha no HER2 negativo, luminal B, né? Olha como é que fica confuso o gráfico, não fica tão claro. Mas, mesmo assim, se a gente tem resposta patológica completa, a gente vai bem com essa paciente. E comparando os dois subtipos moleculares que a gente mais evolui na neoadjuvância, que é o triplo negativo e o HER2 positivo, olha como é que ter resposta patológica completa é muito bom. E não ter é muito ruim. Tá? Eric Weiner, o que ele fala para a gente? Quando que eu vou fazer neoadjuvância? Naqueles estadiamentos 2 e 3 de triplo negativo e HER2 positivo. Naquele estadiamento 2 e 3, luminal B, se você tem clara indicação de quimioterapia, eu brinco lá no serviço lá do Roche, que eu falo assim, gente, inverte a pergunta. Se você está na dúvida se você vai fazer a quimioterapia neo no luminal B, inverte a pergunta. Se essa paciente viesse operada com o status clínico que você está me passando, Ribas, é um T2N1 clínico. Se ela viesse operada, eu ia fazer neoadjuvância? Ia. Então, vamos fazer a neo, que eu posso dar benefício para a gente, né, em termos de desclonamento de tratamento. E também, sempre com o time multidisciplinar, que é o que a gente está fazendo aqui junto. Para finalizar, gente, resposta patológica completa é um surrogate endpoint de sobrevida? É um desfecho substitutivo? Muito provavelmente sim, na minha opinião, para HER2 positivo e tipo negativo. Fico extremamente feliz quando eu passo, vamos dizer assim, a bola para o cirurgião me liga falando que teve resposta patológica completa. Eu fico muito feliz e muito otimista. E para os luminais? Infelizmente, ainda tenho dúvida. É um grupo heterogêneo que a gente tem muito a aprender, a gente tem que ter muita humildade. Atendimento multidisciplinar, sempre. Tá? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Queria convidar todos para o simpósio de câncer de mama do Distrito Federal, que vai ser excelente em breve. Um abraço a todos.